60% das pequenas e médias empresas brasileiras já usam inteligência artificial e só 22% usam de forma estruturada. Essa distância de quase 40 pontos é o assunto desse vídeo, porque é ali que está o dinheiro. Eu vou abrir aqui a operação inteira que eu montei nos últimos 6 meses, sem cobrar nada, sem guardar segredo e sem mimimi. Você vai ver a arquitetura, os 4 pedaços que ela tem, o que cada uma faz e o que quebrou no caminho. E quanto tempo isso me devolveu na semana. No fim, você vai ter o mapa para montar a sua versão disso na segunda-feira de manhã, com as ferramentas que você já paga provavelmente. Eu falo isso como dono. Eu toco 6 frentes ao mesmo tempo. Produtora de evento, Run Club, comunidade wellness feminina, podcast de negócios, 2 canais no YouTube e uma consultoria / mentoria. Sozinho, com uma equipe enxuta e com o mesmo dia de 24 horas que você mesmo tem. 6 meses atrás, um carrossel meu no Instagram demorava uns 3 dias para sair. Roteiro de vídeo longo levava uma semana inteira. E aí eu descobri uma coisa que virou a chave. Eu vou te avisar logo, não tem nada a ver com a ferramenta que você usa, nem com aprender o prompt mágico que vai salvar sua vida, que o pessoal fica vendendo aí em curso de R$1.000, R$2.000. É uma coisa muito mais chata e muito mais poderosa do que isso. Eu volto nela daqui uns minutos, porque ela é a parte que ninguém tem muita paciência de fazer. Vamos começar pelo tamanho do buraco. A pesquisa da HostGator com 894 empresários brasileiros, publicada agora em julho de 2026, 60% mais ou menos das PMEs, que são as pequenas e médias empresas, já usam alguma solução de inteligência artificial em marketing, vendas ou atendimento. Praticamente todo mundo já mexeu. Só que quando você pergunta quem usa de forma estruturada dentro de processos, um método, o número desaba para 22%. Tem até um levantamento lá do Alfredo Tales Gomes, do G4, que explica o porquê de um jeito bem cru. 53% dos empresários dizem que reconhecem a importância da IA sim, e não sabem como implementar direito. 38% admitem que opera com um processo super artesanal, ou seja, muita gente está no cloud porque está todo mundo falando, mas não passou do primeiro nível ali, que é o chatzinho. Quase 60% dizem que a tecnologia vai ser crucial para o negócio deles em 2026. E olha o retrato, quase todo mundo sabe que é importante, quase todo mundo já experimentou, mas de 3 a cada 4 continuam artesanais. Poucas pessoas realmente se aprofundam, investem tempo e um pouco de estudo para entender melhor o potencial de tudo isso. Lá fora do país, o filme é o mesmo. A pesquisa da Triv, em abril de 2026, com 561 donos de pequenas e médias empresas dos Estados Unidos, achou 66% de adoção contra 55% no ano anterior. E 61% estimado na economia entre 500 a 2 mil dólares por mês. Ou seja, é aí que vem o número que eu grifei. 70% dizem que precisam de mais treinamento para usar aquilo direito, mesmo com 86% se declarando confortáveis com o uso da ferramenta, mas ainda não tem noção do quão tem para explorar. Traduzindo, as pessoas estão confortáveis usando e desconfortáveis para implementação. Ou seja, não sabem implementar da forma correta para usar mais eficientemente. Existe uma diferença gigantesca entre saber conversar com a IA no chat e saber colocar ela para trabalhar dentro da sua empresa. E é exatamente aí que eu passei os últimos 6 meses desenhando tudo isso. Eu comecei do jeito que todo mundo começa, e por isso eu sei como esse erro é gostoso. Você abre o chat, digita o que quer, ele devolve uma coisa razoável, né, genérica, e você acha aquilo mágico. Eu fiz isso por meses, escrevia lá, me faz um roteiro sobre negócios em Tel Aviv. E aí vinha um texto correto, educado, que qualquer concorrente meu poderia ter recebido igualzinho, com o mesmo prompt. Porque era isso mesmo que estava acontecendo. Todo mundo estava usando da mesma forma. E eu estava recebendo a média da internet. Um texto que serve para qualquer pessoa. Um texto que serve para qualquer pessoa não serve para ninguém. E eu ainda tinha que reescrever tudo, tirando aquele travessão que denunciava o texto de robô a quilômetros, que todo mundo, né, nos primeiros meses já começaram a identificar, tirando o emoji, tirando aquela famosa frase de efeito que nunca falava. E o pior nem era isso. O pior é que toda vez eu começava do zero. Na segunda, eu explicava quem eu era, quem era a Make Me Dance, quem era o Lycos Run, o WW Club, que são as minhas empresas, e o tom que eu uso. Na terça-feira, eu tinha que explicar tudo de novo. E eu era o cara sentado explicando a mesma empresa todo santo dia, para alguém que esquecia tudo no dia seguinte. Funcionário assim, você demite na primeira semana. E olha que interessante, nesse período todo, eu comecei a economizar tempo de digitação e não economizar tempo de negócio. O carrossel continuava levando 3 dias, porque 2 dias e meio que eu tinha que fazer era meu, eu que tinha que produzir, testar, fazer a thumb, tirar uma foto e etc. Eu comprei velocidade num pedaço mínimo do processo, com o gargalo inteiro parado no mesmo lugar.
No meu entendimento, é isso que 38% dos artesanais estão fazendo e vivendo isso agora nas suas empresas, usando a inteligência artificial de forma errada. Continuando o raciocínio que eu comecei lá no começo, é o seguinte: a chave que virou tudo para mim é essa. A inteligência artificial não sabe absolutamente nada sobre a sua empresa. Ela sabe tudo sobre o mundo e nada sobre você. E enquanto a sua empresa estiver só dentro da sua cabeça, ela vai continuar te devolvendo a média da internet. Por mais caro que seja o plano que você assina e de qualquer uma das 1 milhão que hoje você pode escolher. Então o trabalho de verdade é escrever a sua empresa, sentar e transformar em texto aquilo que hoje só existe na sua intuição, na sua vibe, na sua experiência dentro da sua cabeça. Como você fala, o que você nunca faria, quem é o seu cliente, o que já deu errado, quais os passos daquela tarefa que só você sabe fazer direito. Isso é chato pra cacete. Dá um trabalho danado pra você construir tudo isso. Não tem nada de futurista. E é justamente o que separa os 22% do resto. E pra falar a real, eu ainda alimento ela diariamente com melhorias, ideias, testes, etc. Isso é para sempre. Isso não é uma invenção minha. Tem um artigo de engenharia da Anthropic, a empresa que construiu o Claude, chamado Engenharia de Contexto Eficaz para Agentes de IA. A tese deles é que o resultado depende muito menos da frase que você digita e muito mais do ambiente de informação que a máquina enxerga na hora de responder. As regras, os documentos, a memória. E uma pesquisa desse ano mostrou que 82% dos líderes de dados já concordam que prompt sozinho não sustenta nada em produção. Ou seja, eu vou chamar isso aqui de empresa escrita, porque é assim que eu entendi. E a partir do momento que eu comprei essa ideia, o meu trabalho mudou de natureza. Eu parei de tentar fazer pergunta melhor e comecei a escrever documento. Confia em mim. Muda o jogo. E por aí que a coisa começa a andar de verdade. Agora a parte prática, a estrutura exata que tá rodando na minha mesa nesse momento. Ela tem 4 pedaços. E o primeiro é o mais barato de fazer. É o que dá resultado mais rápido, inclusive. Eu abri um arquivo de texto só com as regras que valem para tudo que sai da minha operação. Nada de travessão, porque o travessão entrega, que é texto de IA, nada de emoji, acentuação perfeita, porque texto, né, sem acento parece amadorismo, antiprofissionalismo e etc. E o meu cliente-alvo, o meu ICP, ele percebe tudo isso. Toda notícia e todo número tem que ter uma fonte com o link respectivo, sem exceção e sem criação, né, nesse sentido, né, de matéria, embasamento do que eu tô falando ali no texto. E uma regra que eu escrevi depois de muito ódio acumulado é proibido aquela frase que a IA adora. Não é sobre isso, é sobre aquilo. Enfim, assim que eu proibi por escrito, o texto começou a soar como eu mesmo, junto às regras que eu escrevi com o meu tom de voz. Isso eu fiz com muito dado. Eu peguei mais de 70 vídeos meus do outro canal, aqui do YouTube, transcritos, e eu mandei extrair o padrão, como eu falo, como é o meu tom de voz, os meus cacuetes, as palavras que eu repito bastante. E aí isso voltou ao meu vocabulário de verdade, o jeito que eu construo o argumento, o hábito de fazer conta ao vivo na câmera, de brincar com isso, de conta de padeiro, não sei o quê. E a lista do que eu nunca faço de forma alguma. E ainda ela me entrega roteiros, eu reviso tudo, as mudanças que eu coloco, eu volto o meu roteiro com as mudanças para dentro dela e falo, ó, eu mudei umas coisas, grava isso aqui, faz dessa forma, nas próximas. E hoje todo o texto da minha operação nasce dentro desse documento, sai dele, né, dessa mãe que eu montei. E aqui tá a sacada de dono, eu escrevi essa regra uma vez, óbvio que tem as melhorias, mas eu não preciso ficar batendo na tecla todos os dias quando eu abro a IA. Ela vale para roteiro, carrossel, proposta comercial, legenda, mensagem de WhatsApp, responder e-mail, tudo. Uma tarde de trabalho rendendo em todo esse material que eu produzo desde então. Se você for fazer uma coisa, só uma coisa desse vídeo, faz exatamente essa que eu acabei de falar. O segundo pedaço nasceu de uma irritação minha. Eu decidi uma coisa numa terça-feira e na sexta eu tava explicando a mesma coisa, a mesma decisão de novo. Aí eu criei onde cada decisão vira um arquivo pequeno, que é aqueles .md ou uma skill, dependendo de como você está estruturando. Hoje eu tenho 70 desses arquivos. Tem um lá que diz que capa de carrossel no meu layout, no meu post, tem que ter rosto de gente real, porque eu testei sem rosto e o alcance cai muito. Tem um que diz que a imagem do Lycos Run só entra com gente de 21 a 35 anos, que não pode ser uma pessoa muito mais velha, porque perde a identidade, a conexão com o meu público-alvo do Running Club. Tem um que diz que as legendas dos meus shorts não podem chegar na altura de 1320 pixels, por exemplo, porque senão o card some dentro do post que aparece no vídeo, porque tem os ícones, o HUD, né, que a gente fala. Sabe o que são esses 70 arquivos na prática? É o meu erro virando ativo na empresa, em vez de virar história de bar. Tudo que eu errei, eu trago para dentro como um novo aprendizado para ela melhorar. E ninguém escreveu aquilo em um dia só.
Foi um arquivo por vez, devagar, melhorando, lapidando. E sempre que dava alguma coisa errada, eu sempre me pegava repetindo a instrução, ensinando de novo e melhorando. E tem um efeito colateral que eu não previ, que é o mais valioso de todos. Isso deixou de ser conhecimento meu e virou conhecimento da empresa. Se eu contratar um editor amanhã, ele vai ler aqueles arquivos e entender em uma tarde só o que eu levei 15 anos aprendendo para construir essa visão de negócios, de marketing, ou seja, de edição, ou seja, do raio que parta. Porque eu realmente faço tudo hoje com IA. E aproveitando que a gente está falando aqui de conhecimento registrado, deixa eu te pedir uma coisa rápida aqui no meio. Isso que eu estou abrindo é a minha operação por dentro, aquilo que o consultor cobra caríssimo para mostrar, e eu escolhi colocar aqui de graça. Se isso aqui está te servindo de alguma forma, dá um hype, curte, comenta, qualquer coisa, e compartilha com aquele amigo, o seu sócio, empresário, whatever, que está afogado em tarefas operacionais, não tem tempo para nada. O comentário e compartilhamento são o que faz o YouTube entender que o vídeo merece ir para mais gente. E é assim que isso chega para quem precisa. E olha o botão de entrar ali na comunidade, que eu deixo na descrição, ou no primeiro comentário fixado aí embaixo. Quem entrar, banca esse tipo de vídeo, porque entra num grupo onde eu abro o bastidor, troco ideia, troco informação, testo coisas, pergunto. Então a gente evolui como uma comunidade, incluindo os arquivos que não cabem numa gravação, né? A gente troca muita informação. E já que a gente está nesse assunto, um recado rápido para quem é dono e ficou com aquela coceira de fazer isso na própria empresa. Além desse conteúdo de graça, eu tenho a minha mentoria e consultoria para empresário. Tenho a mesa de negócios e mais alguns outros produtos para quem quiser entrar mais fundo nesse mundo, né? Melhorar, evoluir. Eu não vou ficar falando de preço nem de detalhe aqui, porque esse vídeo não é sobre vender nada. Tá tudo no link abaixo. Você olha aí no seu tempo, tranquilo, e segue comigo que agora vem a melhor parte. O terceiro pedaço é o que mais impressiona quem vê de perto. Eu peguei cada tarefa que eu repito e transformei em um documento executável. Hoje são perto de 20 ou 25 processos criativos. Cada um deles uma tarefa que antes só existia dentro da minha cabeça. O de carrossel, por exemplo, eu escrevi lá justamente como o meu funciona. São X slides, o título com uma fonte específica, o corpo na outra, azul com preto, a capa com rosto, o slide final pedindo comentário com uma palavra para puxar o CTA, que é o Call to Action, para interagir com a pessoa, estimular ela a fazer alguma ação e eu reagir àquilo. Escrevi como se eu tivesse, ensinando um estagiário, muito rápido e muito burro ao mesmo tempo. Hoje eu falo o tema e volta o carrossel inteiro, renderizado, já prontinho para eu postar. Em 3 dias, viraram cerca de 10 minutos. Tem o de edição de vídeo vertical, que corta o silêncio, tira o falso, o começo, queima a legenda, né, onde tem que ficar bonitinho. No meu padrão, acelera um pouco o vídeo, porque eu falo mais pensando, então eu dou um gazinho ali. Eu recebi a indicação da Fefa Moreira, que é uma grande amiga minha, e de colocar no 1.20 ou 1.25, se você fala muito lento, porque aí fica mais natural. Tem o vídeo longo que respeita o meu ritmo de corte com um teto de pausa de 0,6 segundos, por exemplo, mas até achar esse número foi muito teste e acerto. E tem o de proposta comercial, que foi o que gerou uma proposta e o contrato de mentoria de 30 mil que eu fechei esse mês. Então, olha o ponto que eu quero que você leve daqui. E o que vale no seu negócio de verdade, é o que você nunca mais tenha que ficar abrindo uma ferramentas dessas na vida. Eu não escrevi esses processos para IA, eu escrevi o processo da minha empresa, que nunca tinha sido escrito em 10 anos de operação. E a IA foi só o motivo que finalmente me obrigou a sentar, pensar e escrever tudo isso. O ganho de ter processos documentados, eu teria o mesmo se a inteligência artificial não existisse. Isso é uma gestão básica que a gente sempre empurrou com a barriga. O quarto pedaço é a rotina, que é quando a coisa começa a rodar sem precisar de você ficar mandando. Todo dia de manhã eu recebo um resumo do que aconteceu nos meus canais, das métricas, do que precisa da minha decisão, da minha atitude. Toda semana entra um lote de pauta pesquisada com fonte, etc, para me poupar tempo de ficar procurando assunto, de ficar antenado. Essa é a parte mais crua aqui, e eu vou ser honesto sobre ela daqui a pouco. Antes disso, os números reais, eu odeio vídeo de IA que não mostra a conta. Carrossel de 3 dias foi para cerca de 10 minutos. Roteiro de vídeo longo com pesquisa, fonte, foi de 1 ou 2 semanas para uma tarde para revisar tudo. Eu tenho 3 sites no ar que eu mesmo estruturei, sem agência de desenvolvimento. Enfim, a base de e-mail dos meus eventos, 43 mil contatos, foi a limpa, foi tipo uma limpa segmentada num sábado à tarde que eu fiz. E eu tenho 60 links rastreados de WhatsApp, um para cada vídeo que eu tenho feito, para eu desenhar a origem de cada lead, como veio, por que veio, da onde, de cada empresa. Então,
A conta que interessa real para o dono é uma agência de conteúdo decente em São Paulo para fazer carrossel, roteiro, edição, sai fácil, tá? Jogando baixo, 8 a 15 mil por mês. Um desenvolvedor para 3 sites, mesmo simples, tá? É uma landing page, custa uns 10 mil por projeto. A minha conta básica aqui, somando as assinaturas, dá no máximo R$ 800, R$ 1.000 por mês. E essa comparação é injusta em um ponto, e é onde mora a mentira desse mercado. A comparação é injusta porque ela não conta o meu tempo. Foi noite, foi final de semana, foi tentativa que não deu certo em nada, virando a madrugada dentro, brigando com a esposa porque eu não saía do cloud. E se você colocar o meu tempo na planilha a preço de mercado, o primeiro ano fica bem menos glamuroso do que os vídeos de guru ficam vendendo aí na internet. Mas o retorno de verdade aparece no segundo semestre, quando a estrutura já está escrita e você só usa, só retroalimenta ela com os acertos e os erros. E o mercado inteiro está apanhando disso. A Gartner projeta que mais de 40% dos projetos de IA agêntica vão ser cancelados até o fim de 2027, por custo crescente, valor de negócio indefinido e controle de risco insuficiente. E tem um detalhe na mesma análise que todo empresário precisa ouvir. Eles chamam de lavagem de agente à prática do fornecedor. De pagar um chatbot velho, colar a palavra do agente na nova embalagem e vender como revolução. De milhares de fornecedores que se anunciam assim, eles estimam que só cerca de 130 em média são de verdade. A McKinsey reforça pelo outro lado. 39% das empresas reportaram impacto real no lucro operacional, no nível da companhia inteira. E quase 2/3 ainda não escalam nada para valer. Ou seja, a maioria está num piloto eterno que nunca vai virar operação. E o que quebrou aqui na minha casa, para você não achar que é só conto de fadas, direção de arte e escolha de foto ainda passam pelo meu olho, vão e tem que continuar passando. Toda vez que eu deixei um processo rodar sem revisão, algum detalhe saiu fora do padrão. E tem uma coisa que eu não terceirizo de jeito nenhum: a minha opinião. Ou seja, ser humano, máquina organiza, pesquisa e formata. Quem tem tese, quem tem ideias, quem assina embaixo sou eu. E agora deixa eu derrubar 3 coisas que eu escuto toda semana de empresário. A primeira é que você precisa ser programador. Eu não sou. Eu sempre fui um DJ e produtor de eventos que virou empresário, há 15 anos atrás. O que eu fiz esse tempo todo foi escrever em português do jeito que eu falo com um funcionário novo, por exemplo. A habilidade que mais pesou aqui foi a clareza sobre o meu próprio negócio, que é uma habilidade de dono, de quem fundou isso. Aquela pesquisa da Turv trouxe um dado que assusta bastante. 46% dos donos escolheriam a IA no lugar de uma contratação nova para a mesma tarefa. 13% já contratam menos gente por causa disso. Só que o que está sendo substituído ali é a tarefa repetitiva da execução. Agora, na minha operação, o dono ficou mais necessário, porque o gargalo virou a qualidade da decisão. Quando a execução fica barata, todo mundo tem execução. E o que sobra para te diferenciar é o critério. A terceira é a busca pelo prompt mágico. Cara, prompt bom com texto ruim entrega texto médio, porco. Prompt mediano com contexto muito bom entrega material que parece seu. Curso de prompt vende bem porque cabe num final de semana. Escrever a sua empresa não cabe em menos de 3, 4, 6 meses. E é por isso que ninguém está fazendo, ninguém quer fazer. Minha leitura do que está vindo por aí é o seguinte: daqui a um tempo a ferramenta vira commodity, todo mundo vai ter o mesmo modelo. E a diferença de qualidade entre eles vai encolher cada vez mais, até virar um mero detalhe. E nesse dia, a única coisa que separa a sua empresa da do seu concorrente é o que está escrito no seu lado. Eu penso nisso como um ativo que ninguém coloca no balanço ainda. Quando eu for vender uma empresa minha, o comprador vai olhar o faturamento, carteira, a marca e etc. Daqui a pouco, ele vai olhar também se o processo está escrito de um jeito que a operação continua rodando sem o fundador. E isso é o famoso equity. Empresa que depende da cabeça do dono vale muito menos ou quase nada. Isso já é verdade hoje na sucessão e na venda. E olha o timing. A gente está exatamente no momento que 61% já usam e 22% realmente estruturam para ser usada a IA. Essa janela é curtíssima. Quando a maioria estruturar, isso vira o mínimo para competir no mercado. Do mesmo jeito que ter site virou uma commodity. Quem senta e escreve agora pega uma vantagem de 2 ou 3 anos de graça. Se você quiser começar amanhã sem gastar R$ 1 a mais do que você já gasta, o caminho é esse que eu tracei para você. Abre um documento e escreve as suas regras inegociáveis. O jeito que você fala com o cliente, o jeito que você jamais aceitaria que saísse, né, com a sua assinatura embaixo. Depois escolhe uma tarefa a mais repetitiva que você tem e descreve o passo a passo dela como quem ensina alguém que começa amanhã na empresa, por exemplo. Roda essa tarefa umas 5, 6 vezes. E toda vez que sair torto, você conserta o documento, dando mais informação para ela. Você conserta o documento em vez de consertar o resultado.
entendeu? Você pega o resultado que ela entregou que tá torto, volta para ela e fala: "Não é assim, assim, assado", salva na sua memória, salva no arquivo, na skill e tal. E esse hábito é a coisa mais importante desse vídeo inteiro, porque é ele que faz a estrutura ficar menor sozinha. E anota o que você decidir no caminho no arquivo de decisão. Em 3 meses você tem a sua memória, em 6 meses você olha para trás e percebe que escreveu a sua empresa sem nem perceber. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. E fica a reflexão para fechar. Escrever a minha empresa foi o exercício mais desconfortável que eu fiz nesses últimos anos. Porque na hora que você senta para escrever como as coisas funcionam, você acaba descobrindo que metade delas não funcionam. Só acontecem. E a inteligência artificial foi o espelho que me obrigou a olhar para dentro da estrutura e do modelo de negócio. Me conta aqui embaixo qual é a tarefa que hoje só existe na sua cabeça. Aquela que, se você sumir uma semana, a empresa para. Eu leio todos os comentários e escolho alguns para responder em vídeo. E tem uma peça dessa história que eu deixei de fora de propósito, que é o que essa mesma tecnologia está fazendo com quem contrata. Eu gravei um vídeo inteiro só sobre isso. Por que as empresas pararam de contratar os júniors sem avisar ninguém? Com aquele estudo lá de Harvard que olhou 66 milhões de trabalhadores. Se você é dono e vai montar essa estrutura que eu mostrei aqui, você precisa entender o outro lado antes de tomar algumas atitudes. Que é ele que muda a sua conta de gente, de pessoas, de funcionários, colaboradores, para os próximos anos. E eu vou deixar aqui na tela, no card, em algum lugar para você assistir. Vai lá ver, hein? Até o próximo vídeo. Valeu!